São Paulo. Paulo do Vale. A tricolor, bem amado, as duas glórias. A mudança de ares, meu caro Paulo do Vale, trouxeram boas novas para o tricolor? Com relação a resultados, sim. Um homem de terno, ele encanta aqueles que são comandados? Sim, inclusive trabalho de campo do Crespo, de treinamento, segundo alguns relatos, ele é superior ao trabalho do Zubeldia. O Zubeldia era muito bem relacionado no São Paulo, ele conquistou muito a todos pela personalidade dele, né? A gente teve acesso ao Zubeldia em coletivo, em jogo e tal, ali incorporando, mas ele era um cara que tratava todos muito bem, e não que o Crespo não faça, mas é que o Crespo tem já um ar de um jogador internacional, de um cara que tem uma carreira grande e tal, então ele é tratado mais como uma entidade assim no São Paulo, mas trabalho o campo-bola do Crespo é muito elogiado, e me parece que isso já surte efeito dentro de campo, né? O São Paulo, desde o retorno aí da Copa do Mundo de Clubes, perdeu para o Flamengo, que era um jogo descartável, talvez por tudo que o Flamengo representa, claro que muitas vezes você pode surpreender, teve um empate com o Bragantino interessante, por conta da campanha que o Bragantino faz e de um jogo difícil lá em Bragança, venceu um clássico e ontem venceu o Juventude. Isso quer dizer que o São Paulo o São Paulo agora briga por título, vai ganhar vaga na Libertadores através do Campeonato Brasileiro? Não. Mas acho que o torcedor esperava uma resposta dentro de campo por parte do elenco, que não é um dos melhores do país, mas também eu acho que o São Paulo está longe de ter um elenco, até pelo que paga, para brigar por rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então é uma reação esperada, mas que deixa o torcedor um pouco mais tranquilo, até porque depois de domingo, né, o Campeonato Brasileiro, o São Paulo começa a ter aí essa sequência brasileiro e Copas, né? Primeiro Copa do Brasil e depois Libertadores. Então é importante também que você tenha um respiro no Brasileirão para focar nas Copas, né? Porque é oportunidade de título, até vaga em competições no ano que vem. Então é importante que o São Paulo tenha uma tranquilidade maior dentro do Brasileirão. Então sim, mudança de ares importante no tricolor paulista com o retorno do Hernan Crespo. Ontem vitória 1-0, mais uma vez Luciano marcando, chegando a 97 com a camisa do São Paulo, próximo dos 100 gols. Deve bater aí os 100 gols tranquilamente ainda em 2025. E é um São Paulo que chega à 12ª posição no Campeonato Brasileiro com 19 pontos. No domingo enfrenta o Fluminense. Agora, o que tá igual no São Paulo, ou piorou nos últimos tempos, é a questão do departamento médico, né? Porque o Lucas ainda não se recuperou. O Oscar acaba virando baixa depois do duelo contra a equipe do Corinthians. Ainda não existe um prazo aí, uma data, o Lucas volta a esse jogo. Pode ser que retorne aí para as Copas, quem sabe, né? Essa é a expectativa, mas ainda não dá para cravar nada. Então essa parte do departamento médico ainda preocupa de alguma forma o tricolor paulista, o torcedor são paulino, mas é um time que mostra reação dentro de campo e no domingo terá duelo contra a equipe do Fluminense, 16h, jogo no Morumbi. 2 jogos na sequência no Morumbi, São Paulo enfrentando aí no domingo o Fluminense. E na quinta-feira da próxima semana o Atlético Paranaense, jogo válido pelas 8ª de final da Copa do Brasil, Soler. E para o final de semana, o tricolor que tem o clássico tricolor contra a equipe do Fluminense. Que esperar deste jogo, que esperar do São Paulo já, óbvio, né? Foi um dia só de recuperação física. Sim. Isso que mata também o calendário, E né? só tem amanhã pra... Exato, né? Eu acho que o que vai determinar a escalação do Crespo é justamente questão de desgaste. Eu não descarto que seja um São Paulo diferente, por conta já de ser... O Crespo, ele consegue manter uma base de um jogo pro outro, desde o retorno do futebol aqui no Brasil, com algumas mudanças pontuais. Por exemplo, o Sabino jogou de novo ontem no lugar do Alan Franco. Quando voltou o futebol brasileiro, o Sabino jogou no lugar do Alan Franco. Aí o Alan Franco fez 2 jogos... Na sequência, ontem ficou no banco. Para voltar contra o Fluminense, quem sabe? Mas essa pode ser a única mudança? Acredito que não. Ontem, de novo, o Wendel foi titular porque o Enzo teve um desconforto, né? Uma indisposição
antes do jogo contra o Corinthians, o Enzo entrou no segundo tempo. Talvez o Enzo volte na vaga do Wendel, ou é a oportunidade do Crespo dar uma sequência para o próprio Wendel. Então eu apostaria em algumas mudanças pontuais nesse time do São Paulo, visando o melhor condicionamento físico, visando não perder mais jogadores por questão de lesão, e aí se trata, né, da parte muscular. Claro que uma fatalidade pode acontecer, como aconteceu com o Oscar, né, de você ter fratura de vértebra e tudo mais, porém o que mais preocupa é justamente você perder jogador por conta de lesão muscular, que aí tem a ver com desgaste, tem a ver com cansaço, tem a ver com essa questão de você dosar melhor aí essa parte, essa questão. Então por isso talvez o Crespo mude a equipe em alguns aspectos. Por exemplo, o Ferreirinha entrou muito bem ontem, né? Fez a jogada do gol. O Ferreirinha Bela pode ter uma jogada, chance. Exato. O Ferreirinha pode ter uma chance no time titular do São Paulo. O André Silva vem jogando também bastante, né? Vem sendo um cara importante. O Luciano nem se fala. Então, 2 vitórias na sequência. Claro que o jogo em casa talvez exija que o São Paulo tenha a força máxima para vencer 3 seguidas e aí sim ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. E aí, querendo ou não, o outro jogo do São Paulo na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense também é em casa, aí sim com um tempo de recuperação. De domingo até quinta. Exato, você vai ter segunda para recuperar, terça e quarta para fazer o trabalho no campo, né? Então você tem aí um tempo maior de ter todo mundo à disposição, e o jogo contra o Atlético Paranaense, a ida também é no Morumbi, né? Então São Paulo talvez conseguiria ter esse tempo a viagem para Caxias do Sul não é tão longa assim, né? Não é nada como ir para o nordeste do país, onde aí sim o deslocamento é muito maior, mas ir para o Rio Grande do Sul é mais tranquilo. Então o São Paulo, na teoria, teve um desgaste menor, mas é óbvio, né? Você só tem um dia para recuperar e um para treinar. Talvez o Crespo ele escolha aqueles jogadores que estão melhor fisicamente, a não ser que ele estique a corda agora, e por se tratar de um jogo de Copa do Brasil no Morumbi contra um adversário de segunda divisão do Campeonato Brasileiro, ele possa fazer alguma mudança na escalação, né? Meio de tabela, né? O Atlético Paranaense tá mal na Série B do Brasileiro. Muito mal na Série B. Nesse ponto, claro que sim, o São Paulo respeita e todos devem respeitar qualquer adversário que pudesse pintar na frente do São Paulo, mas acaba sendo um duelo menos preocupante, né? Você imaginar que o Palmeiras joga um clássico contra o Corinthians, né? Tem jogos bem complicados, bem parelhos. O São Paulo vai enfrentar o 10º colocado da Série B, né? Que é o Atlético Paranaense. Bem meio de tabela mesmo. Então, a gente imagina que o São Paulo consiga um bom resultado na quinta-feira jogando no Morumbi, ainda mais depois de ter dado uma aliviada na vida no Campeonato Brasileiro. Eu vou meio nessa linha sua, Solé. Domingo, força máxima contra o Fluminense, respeitando questões físicas. E aí, na quinta-feira, você escala também um time que você tem de melhor, faz um bom resultado, e aí depois você administra, imaginando aí a tabela do Campeonato Brasileiro, vem Libertadores pela frente, que a gente sabe que é muito foco do São Paulo. Então, nesse sentido aí, acho que é o que o Crespo imagina para os próximos jogos. Mais alguma coisa do Tricolor? É isso, né? São Paulo, com relação ao mercado, tenta reforçar o time com um lateral, um zagueiro e um meio-campista, mas a gente sabe que não é fácil, né? Quem Tem sabe que o ser Mike. inventivo no mercado. O Mike fica. O São Paulo, na verdade. Esse Mike é M-A-Y-K. Isso, exatamente. O São Paulo observa a situação dos laterais do Sub-20 para quem sabe não precisar reforçar. O problema maior aqui, assim, né? O Cedric é dose, hein? É comum, né? A comum tava comum, acho que era o Igor Vinícius. E eu não tô aqui falando que o São Paulo não deveria ter, de alguma forma, liberado o Igor Vinícius, porque ele teve uma temporada muito ruim fisicamente. Mas essa renovação do Cedric... No próximo bloco, falando do Santos, vamos abordar esse tema aqui. Assim, eu acho muito difícil engolir essa renovação do Cedric até o final de 2027, cara. Se ele falasse com sotaque brasileiro, provavelmente não teriam nem contratado. Pensa assim, o ele São veio Paulo... com, né, jogou no Arsenal, Inter de Milão. Ele jogou na seleção de Portugal, né? Exato. Então, o peso
é maior na hora de, pô, os caras jogou 2 jogos bons, né? Então, capaz de dar certo aqui, né? É, assim, lembrando que São Paulo outro dia, contratou, outro dia não, né? Ano passado, retrasado, contratou lá o Rai Ramos, jogador do Ceará, do Ituano, que depois o São Paulo mas emprestou. não chegou com a grife, né? Não chegou com a grife, Só era então. português. O cara fez o quê? Tipo, 2 jogos e já não servia mais. Sim. O Cedric... Contratou ele porque ele fez um golaço contra o Corinthians. Contra o Corinthians, isso. O Cedric chegou, fez 2 jogos razoáveis e renovaram com o cara até... Uma coisa é, ele chegou com contrato de risco, beleza. Sim. Mostrou que tava bem fisicamente, Contrato até o final. renova até o final do ano, Exato. né? Enfim. Mas, tá aí, o contrato tá O assinado. dinheiro não é seu, né? O dinheiro não é meu.